A todos os irmãos, uma boa noite. A graça e a paz do Senhor seja com todos. Para a nossa meditação desta noite, eu gostaria de fazer leitura no texto que se encontra na Epístola de Tiago, no capítulo 1, dos versículos 1 ao 4. Por favor, caso queira acompanhar comigo esta leitura, Tiago, capítulo 1, do versículo 1 ao 4. Diz assim a palavra do Senhor. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão. Saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Vamos orar ao Senhor neste momento. Nosso Deus e Pai, Deus Altíssimo, Deus Bendito, Deus Santo, Deus Misericordioso, Deus Justo, Deus Fiel, nós louvamos o Teu santo nome, Pai. Agradecemos a oportunidade, Senhor, de mais uma vez estarmos sendo submetidos à Tua palavra. Nós te louvamos também pela Tua bondade, nós te agradecemos pelo Teu cuidado para conosco, Pai querido, porque o Senhor é aquele que cuida do Teu povo, Pai. Louvado seja o Teu nome, Pai. Obrigado, Pai querido, porque nós temos liberdade, Pai, para meditar na Tua palavra. Obrigado, Senhor amado, porque nós temos o perdão dos nossos pecados todas as vezes que nos colocamos diante do Senhor, que nos purifica, Senhor Todo-Poderoso, e nos torna aptos para sermos ministrados pela Tua palavra, Pai. Eu quero pedir ao Senhor neste momento, em nome de Jesus, que a Tua graça seja sobre as nossas vidas. Que o Teu Espírito Santo que habita em nós nos dê o entendimento da Tua palavra. Que aquilo que nós vamos tratar nesta noite, Senhor Todo-Poderoso, tenha uma aplicação verdadeira e profunda para as nossas vidas, Pai querido. Que o Seu santo nome, Pai querido, seja enaltecido, Pai querido, pela maneira como estaremos dispostos a viver a Tua palavra, a praticar a Tua palavra, a aplicar a Tua santa e bendita palavra nas nossas vidas, Pai querido, e a testemunharmos através da vida que viveremos mediante a aplicação da Tua palavra. Nós cremos, Senhor Todo-Poderoso, que o Senhor trata conosco mediante esta palavra. Fala conosco, Senhor Todo-Poderoso. Ajuda-nos, Senhor Todo-Poderoso, a nos aprofundarmos mais em Ti, mais na comunhão com o Senhor, por intermédio da Tua palavra. Que a Tua palavra traga sabedoria para as nossas vidas, que a Tua palavra ela traga consolo, que a Tua palavra ela traga também repreensão, se é de repreensão que nós necessitamos, Pai querido. A Tua palavra, nós sabemos, ela jamais torna para o Senhor vazia, mas ela faz aquilo que Te apraz, aquilo para o que ela foi enviada, Pai. Envia ela, Senhor, sobre nós, Pai, para fortalecer as nossas vidas, para nos restaurar, para nos ajudar, para nos edificar, para que nós nos tornemos cada vez mais semelhantes ao Senhor e ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai querido, que é o propósito do Senhor nas nossas vidas, Pai. Fala conosco por intermédio da Tua palavra, consola-nos, Senhor Todo-Poderoso, mediante a Tua palavra e edifica as nossas vidas, Pai. Abençoa cada pessoa que vai estar ouvindo esta mensagem, Pai querido. Fortalece-nos, Senhor Todo-Poderoso, e que em tudo, Senhor Todo-Poderoso, o Seu nome seja enaltecido nas nossas vidas, na vida da Tua igreja e na vida do Teu povo, Pai. É o que nós pedimos e agradecemos em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Meus irmãos, a carta de Tiago, ela é atribuída a Tiago, irmão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a respeito do qual a Escritura demonstra que era líder da igreja em Jerusalém. Tiago escreve esta carta para as 12 tribos que se encontravam dispersas por províncias, regiões e países longe de Jerusalém, onde surgiu a igreja e onde neste momento se encontram suas principais lideranças e, portanto, a sua base doutrinária. Os judeus dispersos a que Tiago se dirige são cristãos
que se encontram dispersos por diferentes situações, né? Nós temos aí alguns grupos distintos que, em diferentes épocas e por diferentes motivos, foram dispersos. Nós temos um primeiro grupo composto por judeus das diversas nações, que são descendentes dos israelitas e que foram levados cativos para a Síria e para a Babilônia. E que, por ocasião da festa de Pentecostes, se encontravam em Jerusalém, conforme consta em Atos, no capítulo 2. Estes homens, eles foram convertidos a Cristo mediante a pregação de Pedro no dia de Pentecostes e, voltando para os seus países de origem, convertidos a Cristo, serviram ali ao Senhor. O outro grupo é composto por cristãos judeus, membros da igreja em Jerusalém, os quais, conforme o relato do capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, após o martírio de Estevão, sofreram uma grande perseguição e foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria, e que foram pelo restante do mundo afora, né, com exceção dos apóstolos, que, conforme Atos nos revela, permaneceram em Jerusalém. Ainda existia um terceiro grupo, irmãos, de judeus levados pelos romanos para os países sob o domínio do império. Então, é a esses grupos de pessoas que Tiago, irmão do nosso Senhor Jesus, se dirige como aqueles que estão dispersos. Na passagem em que fizemos leitura, Tiago ele trata da questão de como o cristão deve enfrentar as provas que vêm sobre si no decorrer da sua vida, demonstrando que, mesmo de difíceis provas, é possível tirar algum proveito e que as provas, elas têm um objetivo na vida do cristão. Elas não vêm e elas não existem sem uma finalidade ou apenas porque nós vivemos num mundo pecaminoso, ou porque em alguns momentos da vida do cristão, o cristão tem boa sorte e em outros momentos ele tem má sorte. Tudo que Deus permite que chegue até a nossa vida tem algum propósito. E é isso que nós vamos ver na meditação desta noite, na nossa reflexão. Mas comecemos falando um pouco a respeito da apresentação deste Tiago, este irmão, este líder. Tiago, como os irmãos podem perceber na leitura que nós fizemos, ele se apresenta de maneira simples, de maneira despojada, né? Como nós havíamos falado, Tiago era irmão de Jesus. Tiago também era o líder da igreja em Jerusalém. No entanto, ele se apresenta apenas como servo de Deus e do Senhor Jesus, colocando-se em pé de igualdade para com aqueles a quem ele escreve, chamando-os de irmãos no verso 2, o que nos demonstra que há uma identificação do que escreve com os destinatários. Tiago é alguém que passa pelas mesmas provações que os seus irmãos, as mesmas perseguições, as mesmas lutas pelo evangelho. Inclusive, Tiago, conforme afirma a tradição histórica, ele foi martirizado por volta do ano 62 da era cristã, pagando com a própria vida o preço da sua obediência e devoção, o preço de ser servo de Cristo, meus irmãos. Tiago é o exemplo de líder verdadeiro. É aquele que, revestido de autoridade divina e inspirado pelo Espírito Santo para escrever uma carta, compreende a sua posição de liderança. Porém, ele não se utiliza dela para demonstrar uma superioridade ou uma pretensa autoridade. Ele tem uma identidade cristã e amorosa para com os seus irmãos que estão sofrendo e destina a eles uma carta de consolo, de fortalecimento, de edificação, de orientação. Eis aí o papel de um verdadeiro líder diante das lutas, diante das batalhas pelas quais, porventura, o povo de Deus possa vir a passar. Também nós vemos no texto, nos versículos 2 e 3,
um chamado de Tiago aos seus destinatários para uma perseverança diante da provação. A palavra de Tiago aqui é uma palavra de consolo e de exortação para os irmãos judeus que estão passando pelos mais diversos tipos de provações, irmãos, de perseguições, de dificuldades materiais, de riscos físicos, de riscos de morte por causa da fé cristã. Como eu falei anteriormente para os irmãos, grande parte desse grupo para quem a carta está sendo destinada é um grupo que foi alvo da perseguição relatada no capítulo 8 do livro de Atos dos Apóstolos. De uma hora para outra, após o martírio de Estevão, Saulo de Tarso pede cartas e começa uma grande perseguição contra a igreja de Cristo que estava localizada em Jerusalém. Imaginemos agora um grupo que saiu perseguido de Jerusalém, com as suas famílias, os pertences que podiam carregar, deixando suas propriedades. Para onde ir? O que comer? Como sobreviver? E se fossem pegos? Pois o texto do capítulo 9 nos mostra que Saulo tinha autorização dos principais sacerdotes para perseguir os cristãos e aonde eles fossem encontrados, eles fossem presos e levados novamente para Jerusalém para serem julgados e condenados. E alguns desses ainda morreram pelo caminho. Assim aqui, Tiago consola os irmãos dizendo que a provação ela tem um propósito e os exorta a perseverar. Esta passagem, irmãos, dos versículos 2 e 3 do capítulo 1 da carta de Tiago, ela nos demonstra, em primeiro lugar, que, de alguma maneira, todo cristão vai passar por provações no decorrer da vida. Inclusive, falando sobre provações, o apóstolo Pedro ele diz que a provação ela não deve ser motivo de estranheza para o cristão. Ela não deve causar surpresa para o cristão. Vamos ver o que Pedro diz na sua primeira carta, no capítulo 4, nos versículos 12 ao 14. Acompanhe comigo. 1 Pedro 4, do 12 ao 14. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Veja que o irmão Pedro, o apóstolo Pedro, ele diz para os cristãos da sua época, não deve ser surpresa para vocês o fato de vocês estarem passando por várias provações e por várias tribulações, porque a prova da vossa fé é algo que é importante. E além disso, Pedro diz assim, quando vocês estão passando por tribulações e por perseguições e por sofrimentos, vocês estão completando aquela parte que compete a vocês do sofrimento de Cristo. O que Pedro está querendo nos dizer aqui? Vocês acham mesmo justo que Cristo tenha sofrido e que nós passemos por essa terra sem nenhum sofrimento? Ou seja, quando sofremos, quando passamos por tribulações, quando passamos por luta, de certa forma nós estamos nos identificando com o nosso Mestre e Senhor. E o caráter de Cristo está sendo gerado em nós, irmãos. Agora a questão é, uma das coisas que nós devemos necessariamente tratar nessa noite. O que seria uma provação? Estamos falando de provação, estamos falando de perseverança na provação, estamos vendo aqui um estímulo, uma exortação, uma palavra de consolo do apóstolo Tiago para os irmãos.
Todavia, é preciso definirmos o termo. Nós podemos definir provação como tudo aquilo que rompe com o padrão da normalidade na vida do cristão. Rompe com a paz, com a alegria, com a felicidade na nossa vida, isso aí é uma provação. Uma provação pode ser uma perseguição no trabalho, um problema na família, uma enfermidade, um problema financeiro e muitas outras situações que podem advir ao cristão. E Tiago diz que o passar por tribulações deve ser motivo de alegria na vida do cristão, no sentido em que há um propósito de Deus na provação. Nós não devemos de entender que alguém deve ficar alegre por estar sofrendo, porque isso aí seria um sentimento de masoquismo, seria um sentimento de autoflagelo, e nós não encontramos uma orientação bíblica para esse tipo de coisa. Não, na Escritura pelo menos não. Nós vemos algumas tradições religiosas que se punem, que se penitenciam. Todavia, nós não vemos uma orientação bíblica para essa questão. Quando o Tiago fala de ficarmos alegres diante da tribulação, diante da provação, o que Tiago está nos orientando é a olharmos para a perspectiva como um todo. É a olharmos para a situação, analisarmos a situação e entendermos que se Deus ele está permitindo que nós passemos por isso, tem um propósito futuro nisso daí. Então, o motivo da alegria não é a alegria da dor. Eu estou alegre porque eu estou sentindo dor. Eu estou alegre porque eu estou vendo um familiar meu enfermo. A alegria eu estou passando por este problema agora, mas certamente Deus tem um propósito com esse problema. E quando eu passar por esta situação, e quando o meu irmão em Cristo, o meu familiar que é cristão, passar por esta situação, nós estaremos mais fortes, nós estaremos mais firmados na fé, nós estaremos mais íntimos de Deus. É isso que a provação deve gerar na nossa vida. A provação deve gerar esse sentimento de que eu sei em quem tenho crido. Eu sei que o meu Senhor, Ele me prometeu que cuidaria de mim. Ele disse na sua palavra que nas mãos dele eu estou seguro. Ele disse que ele vai estar comigo nas mais difíceis situações. Então, isso me traz conforto. À medida que eu me consolo no momento de luta, no momento de tribulação, eu olho para o futuro com esperança e posso me alegrar. É isso que Tiago quer dizer. É importante, no entanto, irmãos, nós termos muito claro no nosso entendimento que nem tudo o que rompe o padrão da normalidade na vida do cristão é provação. Em algumas circunstâncias, a nossa desobediência, o nosso pecado vai trazer consequências de disciplina de Deus e de situações de dificuldade nas nossas vidas. Então, nós não podemos identificar tudo pelo que nós passamos com provação, porque a provação ela vem para a vida dos justos, para a vida dos fiéis, para a vida daqueles que são obedientes, para a vida dos pecadores, dos infiéis, que são religiosos, ou daqueles que, sendo cristãos, se distanciam de Deus. Vem disciplina de Deus, vem consequência do pecado. Então nós nunca podemos confundir provação, que é o ato de Deus provando a fé do cristão para abençoar o cristão, com disciplina de Deus sobre a vida daqueles que estão em desobediência. Vejamos o que o apóstolo Pedro diz a respeito disso. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 18 ao 20. 1 Pedro 2,
18 ao 20. Servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Porque isso é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo da sua consciência para com Deus. Pois que glória há se pecando e sendo esbofeteado por isso, o suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. E agora também 1 Pedro 4:15, que diz assim: Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócio de outrem. Os irmãos percebem que nem todo o sofrimento, que nem toda aprovação, que nem toda a luta, que nem toda a tribulação, ela vem de um ato justo. Muitas vezes alguém pode estar sofrendo exatamente por que está sendo infiel, porque está sendo desobediente. Existem determinados problemas e situações, irmãos, que são a consequência do pecado ou a disciplina de Deus devido ao nosso pecado. Outra coisa que Tiago demonstra é que a aprovação tem por objetivo colocar em prova a nossa fé, a nossa confiança em Deus. Uma vez que a nossa fé é confirmada, como diz o texto, mediante a aprovação, é produzida em nós perseverança. A palavra perseverança é uma das palavras-chave do nosso texto, junto com a palavra aprovação. E o sentido de perseverança é persistir com paciência diante da aprovação. Mas quem é o perseverante? É aquele que não murmura, é aquele que não reclama, é aquele que não recua, é aquele que diante de uma aprovação que ele entende que foi posta por Deus na vida dele, que não tem nada a ver com pecado, que não tem nada a ver com indisciplina dele, que não tem nada a ver com desobediência dele, né? Ele persevera diante da tribulação. Né? Ele persiste com paciência diante da aprovação, ele vai até o fim, ele não desiste. Até porque quando uma aprovação vem sobre as nossas vidas, se nós desistirmos, em algum outro momento ela vai vir novamente, até nós sermos tratados naquela área, até que Deus gere em nós aquilo que Ele pretende gerar em nós por meio daquela situação. Então, devemos de enfrentar a prova. Diante da prova, nós devemos de perseverar, de suportá-la até o fim. Né? E devemos de considerar o fato de que provas são ações de Deus visando um fim proveitoso. Não é coerente, não é correto evitá-las, mas suportá-las com paciência. Quando Deus nos prova, Ele está moldando o nosso caráter. Quando Deus nos prova, Ele está removendo das nossas vidas aspectos negativos que nós aprendemos que não são corretos diante da provação. Quando Deus nos prova, Ele está permitindo que nós tenhamos experiências com Ele, que nós nos aproximemos mais dEle. Portanto, perseverar é importante. O próprio apóstolo Tiago, ele nos dá uma ilustração a respeito da perseverança na sua carta. Aliás, eu disse o apóstolo Tiago, o próprio Tiago, irmão de Jesus, nos dá uma ilustração a respeito da perseverança no capítulo 5, dos versos 7 ao 11. Se você quiser acompanhar comigo, folheie um pouquinho a sua Bíblia. Tiago 5 diz assim: Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima.
Irmãos, não vos queixeis uns dos outros para não seres julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo do sofrimento, no sofrimento e na paciência, os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes, tendo ouvido da paciência de Jó. E vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Vejam que Tiago aqui nos orienta a sermos pacientes até a vinda do Senhor. Ele nos fala dos profetas, ele nos dá o exemplo de Jó, e nós conhecemos a história de Jó. Nós sabemos quanta tribulação, quanta luta, quanta provação Jó passou e perseverou até o fim, e Deus, no fim da prova, o honrou e deu em dobro tudo aquilo que ele tinha perdido para ele. E ele faz uma declaração de que ele conhecia Deus de ouvir falar, mas que agora ele havia tido experiências com Deus, que agora ele conhecia mais vivamente a Deus. É isso que a provação faz para conosco. Ele faz com que nós nos aproximemos de Deus, com que nós tenhamos e adquiramos mais intimidade com o Senhor e conheçamos o Senhor. Sejamos pacientes. Por último, irmãos, no versículo 4 do texto que nós fizemos leitura do capítulo 1 de Tiago, nós vemos o efeito da perseverança na vida do cristão. Persistir com paciência até o fim. Tiago fala da obra da perseverança na trajetória da vida do cristão. O cristão, certamente, como já falamos, será em vários momentos da sua vida provado e em todos os aspectos da sua vida também provado. Ao perseverar com a ajuda do Espírito Santo, porque nós não estamos sós, o próprio Senhor Jesus prometeu: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ou seja, nós temos uma ajuda, e quando perseveramos, um caráter semelhante ao de Cristo vai se formando em todas as áreas da nossa vida. Neste aspecto, o cristão se torna alguém perfeito e íntegro. Aqui, as palavras perfeição e integridade têm um significado muito semelhante e traduzem a ideia de algo completo, traduzem a ideia de maturidade espiritual. Alguém que tem na medida certa todos os elementos da espiritualidade cristã. Alguém firme espiritualmente. Alguém que tem em si o fruto do Espírito. Alguém que, ainda que eventualmente cometa pequenos erros e pecados, no entanto, como diz o texto, a ação completa da perseverança diante da provação torna o cristão em nada deficiente. Ou seja, é alguém firme, é alguém forte, é alguém tratado por Deus em todas as áreas da sua vida, é alguém que tem experiências com Deus, é alguém que não é deficiente em nada na sua espiritualidade. Esse é o propósito de Deus para as nossas vidas. E um dos meios, e é por isso que o apóstolo Tiago, é por isso que Tiago, aliás, consola o seu povo aqui, consola o povo de Deus, consola a igreja de maneira geral, porque diante da perseverança na prova, nos tornamos firmes, nos tornamos em nada deficientes, nos tornamos semelhantes ao nosso Mestre. Meus irmãos, como acabamos de ver, ao trazer uma palavra de consolo e exortação aos cristãos judeus, Tiago demonstra que provas serão sempre uma realidade na vida do cristão e que elas devem ser enfrentadas com perseverança. É necessário estarmos preparados, primeiro porque elas têm um propósito da parte de Deus em nossas vidas, que é gerar maturidade através da perseverança. Segundo, porque elas são inevitáveis. Todos passaremos por provas no decorrer da nossa vida. Portanto, meus irmãos,
estejamos preparados para de maneira adequada entendermos e assimilarmos nas nossas vidas as provações, para que nós possamos entender o agir de Deus nas nossas vidas e glorificar o nome do Senhor. Que Deus ele nos abençoe e aplique a sua bendita palavra aos nossos corações. Vamos orar ao Senhor mais uma vez e agradecer por esta oportunidade bendita que Ele nos concedeu. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Cristo Jesus, o Teu Filho, é que comparecemos mais uma vez diante de Ti, agradecidos pela Tua palavra, agradecidos, Senhor, pelo ensinamento vindo de Tiago, Pai querido, um servo Teu, Pai querido, alguém, Senhor Todo-Poderoso, que não se demonstrou orgulhoso, que não se demonstrou soberbo, que não se demonstrou um líder, Pai querido, que não entendia o seu papel de servo, Pai, mas que, sendo irmão do Senhor Jesus, deu um testemunho de humildade, de obediência, de serviço, Pai querido, que nós também possamos ser líderes assim, que nós possamos ser servos assim também, Pai querido. Preocupados com aqueles que são nossos irmãos, que são conservos juntamente conosco, Pai querido. E que nós possamos, Senhor Todo-Poderoso, aprender, Pai querido, com as provas que são colocadas diante da nossa vida, Pai, e perseverarmos diante das provas, Pai. E irmos até o fim, entendendo que o Senhor está cumprindo um papel nas nossas vidas, Pai querido, que o Senhor nos está proporcionando crescimento, que nos está proporcionando meios de comungarmos com o Senhor, meios de dependermos do Senhor, meios, Senhor, de sermos fiéis e obedientes ao Senhor, Papai. Muito obrigado, Senhor Todo-Poderoso, por isso. Que nós possamos olhar para esta palavra e entender e lembrar do Senhor quando nós estivermos passando por momentos de luta, por momentos de dificuldade, por momentos de provações nas nossas vidas, Pai. Possamos confiar no Senhor. Olha para a tua igreja, olha para o teu povo, Senhor, olha para aqueles que estão nesse momento passando por alguma luta, Pai. Senhor Todo-Poderoso, que os teus servos estejam se certificando, Pai querido, que a causa da luta, que a causa da situação difícil, que a causa das restrições na sua vida não é algum tipo de pecado, não é algum tipo de rebeldia, não é algum tipo de distanciamento do Senhor. Porque nesse caso não é uma prova, é uma consequência do pecado, Pai. Agora, Senhor Todo-Poderoso, para aqueles que estão passando por provas verdadeiramente, Pai, que o Senhor os esteja fortalecendo. Que o Senhor esteja usando esta palavra para lhes dar sabedoria, para lhes dar compreensão, para lhes ajudar, Pai querido, a submeterem-se a Ti e a andarem nos Teus caminhos, Pai. E a entenderem que é o Senhor tratando com eles e que eles devem se aproximar do Senhor e aprender com este momento, porque este momento vai passar. O Senhor é um Deus que deu o Espírito Consolador para o Teu povo. Dá sabedoria para o Teu povo entender, Pai, que são os meios que o Senhor utiliza para formar Cristo em nós. Que nós possamos nos tornar semelhantes a Ele por meio das lutas e tribulações. Abençoa, Senhor, também a Tua igreja. Abençoa o nosso país. Salva-nos, Senhor Todo-Poderoso, desta situação, Pai querido, deste momento de luta, deste momento, Pai querido, de pandemia, Pai querido. Traz cura para a nossa nação. Tem misericórdia das famílias que têm perdido seus entes queridos, Papai. E que, Senhor, a Tua graça, Senhor Todo-Poderoso, haja por intermédio de nós, Pai, para que vidas sejam alcançadas, Senhor, aqueles que pertencem ao Senhor, Papai. Agora eu peço também que o Senhor dê a todos uma semana abençoada, que o Senhor conceda a todos uma boa noite de sono, Pai querido, e que o Senhor guarde as famílias desta igreja, Pai querido, e faça a Tua obra nas nossas vidas, Pai. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos os irmãos e conceda a todos uma excelente semana